Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Gente, esse bloco está muito bom porque ele tem dicas práticas, objetivas para a gente se dar bem, não só na saúde, mas no bolso também, quando a gente vai à feira. A gente tem coisas muito legais aqui para conversar com a Evelyn Murta, que é nutricionista da Clínica Solo. Muita gente legal da Clínica Solo já esteve aqui, agora a Evelyn vai completar esse time. Bem-vinda, Evelyn. Muito Tudo bem? obrigada. Maravilha. Evelyn, vamos lá. Eu queria começar falando sobre nenhum planejamento alimentar pode ser feito sem a gente literalmente planejar, né? Como você mesmo disse, o nome já diz tudo, né? Planejamento. Se a gente sai de casa com direcionamento, anotado tudo certinho que a gente precisa naquele dia, para aquela semana, com o nosso planejamento feito, tudo fica mais fácil e isso interfere sim nos valores que você vai gastar diariamente. Claro, porque aí a gente vai entender as frutas da estação, a gente vai entender o que a gente precisa até com relação a nutrientes e a gente vai desbancar aqui aquela máxima que muitas pessoas falam de que uma alimentação mais natural, mais saudável é mais cara. Se a gente vai à feira, a gente pode se dar bem com relação a isso, né? Isso, é muito importante. Hoje se diz, né, que comer bem, ir ao nutricionista, ter um plano alimentar adequado é caro. Só que isso é balela, como a gente pode dizer. Se você tem os seus nutrientes, você pode potencializar os nutrientes com aquela comida mesmo de verdade, que é aqueles alimentos orgânicos, atualmente que a gente tem tantas feiras hoje em dia, isso melhora ainda mais esse condicionamento nutricional seu. Sim. Bom, então tá. Vamos falar de uma feira legal assim para a semana? É uma feira que vai suprir. Vamos considerar que a gente vai à feira no domingo. E aí a gente vai fazer uma base alimentar ali para toda a semana. Vamos começar com as verduras e legumes ali. O que é importante pensar? Olha, hoje em dia a gente tem cinco coisas muito importantes que a gente tem que pensar, a gente ir procurar o nutriente do alimento. Então, Sim. a gente tem que potencializar vitaminas, minerais, os fitoquímicos, a coloração, né, a pigmentação e as fibras. Por exemplo, hoje no meu plano alimentar semanal tem um suco verde, que a gente vai atrás de uma couve. Tá. Então, é importante... Couve é barata. Muito barato. Você pode ali usar todos os dias, tem uma ótima finalidade também, né? A gente fala que a couve costuma ser o varredor, que é ótimo para os vasos sanguíneos, inclusive. E você pode preparar um suco verde semanalmente com aquela couve. Tá, então, ó, na lista nossa tem couve. Tem alguma coisa para fazer com o talo da couve? Normalmente a gente joga fora. Não. A gente pode até mesmo bater o talo daquela couve, principalmente nessas feirinhas orgânicas que a gente tem hoje em dia. Tá? A gente pode aproveitar toda ela depois, lógico, da higienização, né? Tudo certinho. E bater tudo junto. Então tá, colocamos aqui na lista couve. Couve, a couve mineira, né? Nossa, em São Paulo, coisa mais difícil que tem. Você vai no restaurante mineiro, aí vê a couve cortada, aqueles talacão de couve assim. Aí fala, quer comida mineira? O cara da cozinha é mineiro? Não, ele é baiano. Eu vi pelo tamanho da couve. Couve mineira é aquela couve talhadinha. Fininha, né? Fino, parece um fio de cabelo. Essa é a couve mineira. Tá na lista da feira aqui. Vamos embora, mais coisa. Passou a feira, continua a feira. Vamos lá. Hoje em dia, abacate é uma coisa que está muito barata entre a gente. E é um lipídio fundamental no nosso cotidiano. Dentro das folhagens aí, mais alguma coisa? Espinafre, excelente. E hoje em dia, na feira também, o preço dele está bem em conta. Amargo, hein? Mas é ótimo para o fígado. Sim. Se a gente pensar em folhosos mais verdes escuros, que é rico em ácido fólico, ricos em ferros e mais amargos, quanto mais amargo, melhor para o seu fígado. Espinafre. Então, pode pôr na salada. Pode pôr na salada, pode fazer ele refogadinho, para quem não quiser muito aquele amargor, mas é um nutriente que a gente precisa também para parar para pensar diariamente. Diariamente. Vamos lá, a sacola está vazia ainda. Tomatinho, que todo mundo gosta. Hoje em dia, você vai almoçar em qualquer lugar, sempre tem um tomatinho ou picado, ou em rodelas. É engraçado que você está falando tomate, mas eu não conheço. Eu conheço tomate. Tomate. O dialeto nosso do interior é diferente do da capital.
tem essa questão, tomate, né? pimentão também? Pimentão é ótimo, um ótimo antioxidante, como a gente diz, é um ótimo anti-inflamatório também. Tá. A cebola. Cebola, nossa, cebola é fundamental, né? Cebola tem que ter ali para, né? A cenourinha, que a gente também gosta. Aí, pensando nisso, a gente já pode até fazer um molho de tomate caseiro, por exemplo. A gente usa o tomate, a gente usa metade de uma cenoura para dar o adocicado, que a gente não precisa usar açúcar e nenhum químico, e a cebola como anti-inflamatório. Sim. A gente tem ali, começa aquelas opções ali, salsinha, salsão, tem coentro, tem... O que ali é importante a gente pegar para meio que dar uma sofisticação ali na nossa feirinha? Todos são extremamente importantes também, como a gente volta a falar, né, na nossa área nutricional sobre a inflamação. Todas as ervas que a gente pensar, esses condimentos, até mesmo eles frescos, são ótimos, tanto antioxidantes quanto anti-inflamatórios. Cominho, Páprica, cúrcuma, todos esses que você encontra muito fácil hoje também, natural, nessas feirinhas, né? Que tem aí diariamente espalhado pela cidade inteira. Tá. E aí a gente chega também nas frutas, né? A gente falou do abacate, mas aí tem uma questão importante, frutas da temporada, né? Isso aí, às vezes a gente fica querendo, porque é muito legal observar, estamos chegando no inverno, está chegando a fase das mexericas. Então, que é ótimo, riquíssima em fibras, riquíssima em vitamina C, que a gente precisa hoje em dia, né? Tem até a mesma laranja, que oscila um pouquinho os valores, mas sempre faz uma linha ali, que é um custo-benefício que vale a pena investir. Tá? Passou a temporada, né? Tá no finalzinho de acerola, que é assim, um nutriente maravilhoso para a gente e que era um custo-benefício também mais em conta. Na época do inverno está chegando o quê? Mexerica, qual outra característica assim que tem no inverno? Porque, por exemplo, quando vai chegando o fim do ano, aí aumenta muito a uva. Eu estou dizendo assim, claro, existem essas frutas durante o ano todo, mas o ponto de equilíbrio aí é o preço, né? Isso, mas aí a gente também tem que pensar que tem algumas coisas que vão estar, alguns nutrientes, algumas frutas, verduras, legumes, que vão estar num preço mais acima, mas que vale a pena para a sua condição no momento. Tá. Né? Digamos, por exemplo, passou a temporada de frutas vermelhas, né? Muito morango, que são frutas mais antioxidantes, que são frutas mais vasodilatadoras. Então, é o condicionamento de cada pessoa naquele ciclo que ela está. Tá. Lógico que a gente pode sempre optar por frutas das estações, que isso é maravilhoso por conta do valor mais inferior. Né? Mas aí a gente tem que pensar também na individualidade nutricional de cada pessoa. Fim do ano tem muita jabuticaba também, né? Que é ótimo. É muito bacana. E assim, abóbora, a abobrinha, chuchu, tudo isso também a gente pode variar? Pode, sim. A gente, é normal a gente falar que quanto mais colorido, melhor o prato, né? Então a gente pode sim variar essas pigmentações durante a semana. Um dia eu vou fazer uma abóbora, vou fazer um brócolis cozido. No outro, vou fazer uma abobrinha e vou fazer uma berinjela. E sempre variando para a gente pegar tanto os fitoquímicos, quanto as vitaminas, quanto os minerais de cada alimento que você vai consumir diariamente. Tá. Então, falando da feira, mas é importante a gente falar também da combinação brasileira das mais nutritivas do mundo, que é o arroz com feijão. Teve uma pesquisa recente, até antes da pandemia, que indicou que o consumo de feijão estava diminuindo porque ele requer, o preparo do feijão requer um tempo que a dona de casa está tendo menos. E, infelizmente, isso acaba tendo uma repercussão nutricional para todos nós brasileiros. Exatamente. O feijão, ele é fermentativo. Então, o ideal é que se faça o remolho nele. E esse remolho requer tempo. Mas aí temos também uma fonte riquíssima em ferro, que a gente tem que consumir. Não que se não conseguir preparar diariamente, mas que prepare 3 dias por semana, caso dentro de cada condição das pessoas. Tá. Brócolis também? Brócolis, couve-flor? Brócolis também é um alimento fermentativo, por isso ele demora até mais na cocção, tá? Mas
realmente é individual de cada pessoa. Tem gente que não tem nenhuma reação, né, com tais alimentos, mas tem gente que tem, então requer ou parar o uso mesmo, Sim. cortar, porque você vê que aquilo está te causando um desconforto, ou mais atenção nas preparações mesmo, que é o caso do remolho do feijão. E como é que a gente pode evitar esse desperdício de frutas, legumes? Muitas vezes isso acontece, né? Sim, olha só, passou um certo tempo, a gente perde minerais, a gente perde fitoquímicos, um pouquinho de fibra. Mas por que não preparar saquinhos e deixar no seu congelador para bater um suco? Ah, minha cenoura está perdendo. Pica ela, pega uma folha de couve ou até mesmo o espinafre, como eu disse, congela eles dois, deixam reservados e bate com um suco. Pelo menos você não vai ter o desperdício de jogar fora. A gente vai ter, sim, perca de alguns minerais, né? Vitaminas, que é normal, mas a gente vai ter mais outros 3 nutrientes ali que a gente vai estar agregando ao nosso corpo. Quando a gente congela, a gente perde nutrientes? Perde um pouquinho, sim, da mesma forma que quando fica na prateleira, né? Como a gente está falando de feira. É sempre melhor a gente procurar pequenos produtores, feiras mais próximas, mais orgânicas. Não estou querendo dizer que você não tem aqui no supermercado, tá? Nada disso. Mas a gente acaba, sim, perdendo um pouquinho das vitaminas. Não, mas feira é muito legal, né? Feira é muito bacana. Você ter se você tiver essa felicidade de ter uma feira perto de casa, é muito legal, porque está ali, você acaba estabelecendo uma relação ali com o feirante, ele pode te oferecer coisas mais em conta, né? E pode ter até aquela cordialidade, né? Eu vou comprar com você 2 vezes por semana ou semanalmente, qual o precinho que a gente pode fazer? Sim. Pode ter aquela troca também. Batata, a gente está falando de congelar, lembrei que batata não congela de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a batata, ela demora mais a se perder, né? Batata ela dura mais, bem mais. Tem umas coisas que vão para a geladeira, outras coisas não precisam ir. Tomate não precisa ir para a geladeira. Não precisa ir para a geladeira. Batata também não. Batata não, mas tem muita gente que ainda faz isso, né? É um processo. Mas são coisas que não precisam Abóbora, mesmo. moranga? Também não. Desde que ela esteja inteira. A partir do momento que você picou ou tirou um pedaço, é melhor que você guarde no recipiente na geladeira, sim. Na feira, a gente pode também encontrar algumas coisas ali de cogumelo, aquela coisa japonesa, aqueles cogumelozinhos que são ótimos para a gente fazer na frigideira os também. Os shimejes. Sim, é uma ótima fonte de proteína, né? Principalmente para quem não é apto ou por algum motivo não come proteína animal. E é excelente também. Agora, tem algumas dicas aqui sobre manter, para conservar mais tempo na geladeira? Tem algo que a gente possa fazer, até com relação à escolha das gavetas? Temos sim, temos uma dica importantíssima, principalmente para frutas. Porque a gente costuma picar a fruta, ou vai fazer uma salada de fruta ou algo do tipo, coloca lá, ela começa a empreitar, né? O abacate, por exemplo. A dica é, metade de um limão, você coloca no recipiente, pinga umas gotinhas de limão, que ele vai se conservar bem melhor. No abacate? Tanto no abacate quanto qualquer outra fruta. O abacate é grande, como é que você vai, né? Só você picar, colocar umas gotinhas de limão, um potinho, né, de preferência sem BPA, e conservar. BPA? É o químico que solta nos potinhos plásticos que sim. tem. Aí você tem que procurar um free BPA, né? Quando a gente compra, por exemplo, melancia, você tem a opção de comprar a melancia, o melão, com ele inteiro, mas tem os pratinhos também da melancia já cortada. Qual que é melhor? Preferência é sempre a fruta inteira, mas moro sozinho, não vou consumir toda aquela melancia. Difícil cortar uma melancia. Né? Importante perguntar qual o dia que ela foi cortada, tudo certinho, e sempre ter assim, o mínimo de certeza da higienização de quem está conduzindo a fruta. A melancia é impressionante, né? Porque ela parece levinha, assim, mas ela pesa, né? Ela dá indigestão, né? Dá indigestão, mas é um ótimo diurético, por incrível que pareça. É ótimo para usar em sucos também, tanto a melancia quanto o melão. Sim. Nessa lista aqui, a gente não pode esquecer o limão, né? Porque o limão é meio coringa de tudo, né? O limão é literalmente o coringa, né? Todo mundo consome o limão. E a gente fala que
O limão, ele é bem benéfico, assim, pelo menos pra gente que costuma trabalhar com ele diariamente. Principalmente por ser uma fruta muito digestiva. Sim. Tá com indigestão, você fez um almoço que não te caiu tão bem, vai lá, toma um shotzinho de limão, vai te melhorar aquelas sensações. Lógico que não vai, né, acabar com tudo que você está sentindo no horário, mas vai melhorar bastante. A gente, para falar sobre as carnes, né, para conservação das carnes, bom também a gente lembrar que a questão da contaminação alimentar é dentro de casa onde a gente está mais exposto à contaminação, né? Que ocorre muitas vezes com a carne de frango principalmente, né? Isso, tanto com a carne de frango como com qualquer outra, né? A contaminação cruzada. Por isso que a gente tem que ter utensílios direcionados a cada coisa que a gente vai usar dentro de casa. Lógico que é difícil a gente fazer isso, mas seria uma coisa muito interessante, justamente para não correr essas coisas. Aquela tábua de cortar, né? A gente usa a tábua para cortar o frango, depois usa para cortar os legumes, usa para cortar outro tipo de carne. Laranja. A laranja, bom, isso aí é uma sopa de bactéria. Exatamente, porque já vai da casca da laranja, porque a gente não costuma lavar, não é do nosso costume, né? E já veio do frango que está lá. Tá. Então, vai acontecer sim a contaminação cruzada. O ideal é usar tábuas diferentes para cada produto que for cortado na cozinha, né? De cores diferentes, por exemplo. Cores diferentes para identificar. Você vai ser mais fácil. Agora, quando a gente deixa descongelar, muitas vezes a gente tira da geladeira e deixa ali. Isso também pode acabar também não favorecendo ali a questão da contaminação? Descongelar fora da geladeira? Sim, principalmente se o clima estiver muito quente, né? Tem essa questão. Se o clima não estiver favorável para aquele descongelamento, o período para ela perder vai ser muito rápido. Então, você saiu de casa, porque ninguém geralmente fica em casa, a gente tem que sair para trabalhar. Ah, não, vou deixar fora da geladeira porque vai descongelar mais rápido. Na hora que você chegar em casa, aquela carne já pode estar perdida. Mas você talvez nem saiba. Ela pode estar, mas você ainda não, come e sim, pode passar mal, né? Mas a gente ainda pode. Tem as variações, né? Você pode não sentir naquele momento, ou sentir na hora de estiver experimentando, ou nem perceber e depois ocorrer uma reação, uma intercorrência. A questão do ovo dentro ou fora da geladeira? Ovo dentro da geladeira, tá? Para conservar melhor. Aí a gente prefere o ovo sempre dentro da geladeira, mas também de acordo, se puder comprar um ovo orgânico, melhor ainda. Principalmente porque o ovo agora, não sei se vocês já perceberam, na hora que você quebra ele está soltando uma água. Depois vocês fazem um teste, quem estiver em casa também. Ele está soltando uma água da clara. Então ninguém sabe como é que está sendo a quebra daquela proteína, entendeu? Como está sendo a albumina ali naquela questão. Principalmente os ovos de granja. Hoje em dia, a gente não vê aquele ovo tão acopladinho, a gema com a clara. Hoje eles estão soltando um líquido. Sim. Vale a pena fazer o teste. Com relação, eu tenho uma dica também aqui, cheiro de cebola e alho na geladeira, para tirar esse cheiro, tem alguma coisa? Carvão, na minha época eu usava carvão para tirar. Tipo, colocava um carvão na geladeira. Eu lembro das geladeiras da infância. Hoje em dia, o ideal mesmo que você, tanto a cebola quanto o alho, você cortou, você use ela imediatamente, né? Tá. Mas caso vá guardar para não dar esse cheiro, principalmente em quem hoje ainda usa agueiras, né? Dentro da geladeira, ou pode ter algum suco, coloque em um potinho, BPA free também, e guarde lá para não dar esse cheiro na geladeira inteira. BPA free, você falou rapidamente, a gente acabou não entrando nisso. É aquele pote plástico que tem ali, a gente tem que ver ali, porque esse BPA é o que vai no micro-ondas, é o que... Isso, é isso mesmo, ele vai ter um selinho embaixo, um selinho verde escrito, BPA free. Tá? Esse que é o... Se não tiver, não é bom usar. Não é bom que use. Pote de sorvete normalmente é BPA free ou não? A maioria agora sim. Tá. Mas dependendo da marca que você compre, é bom analisar. Aquele pote de sorvete, que a gente acha que é sorvete, na verdade é feijão, né? Exatamente. Tem algum problema de fazer isso? Não, não é, desde que o pote tenha as regulamentações, né? Sim. Agora, você acha que realmente essa é
uma conduta que a gente pode levar para a vida. Ou seja, esse é um processo que a gente tem que se forçar, a gente tem que se educar a esse planejamento, porque não adianta você querer fazer um regime, querer ter uma alimentação mais regrada, mais equilibrada, se deixar tudo para a última hora e deixar tudo para resolver, principalmente quando tiver com fome, né? Exatamente. O planejamento ele é essencial, principalmente para aquele dia que você tem folga, né? O brasileiro costuma ter folga no domingo. Então é um dia de você passar a sua lista, ver o que é que você precisa se organizar para a semana. Porque se você chegar, não, eu lembrei que eu tenho que comer, por exemplo, uma castanha com uma fruta no meio da manhã, mas eu saí, estou com fome, eu vou comer um salgadinho, eu vou comer uma coxinha. Então tem que se planejar sim, para começar esse entendimento de quanto mais saúde, melhor, quanto mais nutrientes você consumir diariamente, melhor para o seu corpo. E esse planejamento ele é interessante porque a gente evita o desperdício, né? A gente tem os dados aqui da Organização das Nações Unidas, 17% do que é produzido vai para o lixo. Entre a colheita e as residências, estão falando do varejo, de restaurantes e outros serviços alimentares. 17% de tudo que é produzido no mundo se perde. Muita coisa. É muito. A gente poderia resolver boa parte do problema da fome no mundo se a gente entendesse melhor esse processo, né? Exatamente. E essa educação a gente começa também de casa, né? Cada um se planejando, aproveitando o máximo do que você for comprar, e se organizando e planejando. Sim, a gente tem hoje um quadro muito severo de desnutrição, mais de 125 milhões de brasileiros, mais da metade dos brasileiros não fazem as 3 refeições diárias necessárias. 33 milhões de brasileiros passam fome. Então, quando a gente faz uma compra exagerada, a gente precisa pensar nisso, né? O desperdício é um ponto de atenção muito forte, né? Muito grande. Não é à toa que a gente gera desnutrição anualmente, só aumentando. Sim. Devido a isso. Então, a dica de ouro para a feira da semana, a gente conversou com a Evelyn Murta. Olha só, o que não pode faltar na feira, básico, né? Para a gente ter uma alimentação mais equilibrada, saudável também, e coisas baratas, né, que a gente falou aqui, né? Cenoura, couve, espinafre, tomate, pimentão, cebola, depois os temperos, cúrcuma, páprica, cominho e as frutas, mexerica, morango, abacate. Muito bem que o morango não é fruta, né? Morango é uma flor. Morango é uma flor. Morango é uma flor, mas o tomate é uma fruta. O tomate é uma fruta. Invertemos. E a sabedoria é saber que na salada de fruta quem vai é o morango e não o tomate. Essa é a sabedoria, né? Mas então é isso, dicas muito claras e com lista na mão, né? Porque sem a lista vai ficar mais difícil. Exatamente. Acho que a dica de ouro é fazer lista, né? Fazer seu planejamento, ver o que você precisa naquele momento, porque talvez tenha já algo na sua geladeira que você não precise. Use aquilo que está lá guardado, porque se você comprar um novo, ele vai perder e vai para o lixo, e vai aumentar mais ainda esse índice aí de desperdício. Fazer com suco, a gente tem em Minas, né, essa instituição chamada Mexidão. Mexidão é muito bom, né? Nutricionalmente, melhor ainda, né? A gente já come de tudo, né? Você, por exemplo, você tem ali em casa já um chuchu pronto, uma couve-flor. Despenca a couve-flor, faz como se fosse um arroz de couve-flor e faz um mexido ali. No fim de ano é chique, o restaurante é um prato francês, mas no dia a dia o mexidão manda muito bem, né? Principalmente para a falta de tempo, né? Tá bom. Bom, Evelyn, muito obrigado. Evelyn Murta, representante orgulhosa de Águas Formosas, lá no Nordeste de Minas, né? Muito obrigado, grande abraço lá para o pessoal também da Clínica Solo. Eu que agradeço. E volte sempre. Valeu. Muito obrigada. E a gente, então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Olha aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem para a gente, dizer o que você está achando da programação do nosso canal Viver Brasil e também do nosso Saúde e Bem-Estar. É o 99791-5990. Valeu, até a próxima. Saúde!